o último dos antigos e o primeiro dos modernos. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo a refletir sobre o sentido da história, mas tornou-se, acima de tudo, o arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Nascido em 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, Agostinho era filho de Mônica, uma cristã devota, e Patrício, um pagão que se converteu ao cristianismo pouco antes de morrer. Aos 11 anos, ele foi enviado para estudar em Madauro, uma cidade próxima, onde aprendeu literatura latina e as crenças pagãs da época. Aos 17 anos, com a ajuda de um amigo chamado Romaniano, Agostinho mudou-se para Cartago para estudar retórica. Apesar de ter sido criado como cristão, ele começou a seguir o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma crença que divide o mundo em duas forças opostas, entre o bem e o mal. Segundo essa ideia, tudo se encaixa em uma dessas categorias, sem espaço para meio termo. É como ver um mundo de preto e branco, sem tons de cinzas. Essa escolha deixou sua mãe, Mônica, extremamente preocupada. Durante esses períodos, Agostinho viveu de uma forma hedonista, envolvido com orgias sexuais, e é deste período uma famosa oração de Agostinho: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Aos 19 anos, Agostinho iniciou um relacionamento com uma jovem, mas para entender o desejo de sua mãe de que ele se casasse com alguém de sua classe social, eles permaneceram com o combinado por mais de 13 anos. Como foi o fruto desse relacionamento, vieram um filho chamado Adeodato, conhecido por uma inteligência extraordinária. Em Mediolano, sua mãe o pressionou para se converter ao cristianismo e o estudo do neoplatonismo também o atraiu. Com o incentivo de seu amigo Simpliciano, contudo, foi o bispo Ambrósio, um mestre da retórica e mais experiente, que teve maior influência sobre sua conversão no cristianismo. Durante sua estadia em Cartago, Agostinho começou a se afastar do maniqueísmo, após um encontro frustrante com o bispo Fausto de Mileto. Pouco tempo depois, em Roma, se afastou-se completamente da seita e passou a estudar o ceticismo em uma nova academia. Mas, Ana, por que Agostinho viveu toda essa vida hedonista, maniqueísta, fazendo o que bem queria? Como aconteceu essa conversão dele? Eu tenho certeza que tem dedo da mãe dele aí, hein? Mas vai, me conta. Então, Laura, deixa que eu te conto. Sim, depois de muita oração, o desejo de sua mãe se realizou. No verão de 385, Agostinho se converteu depois de ouvir uma história de Santo Antão do Deserto. Ele relatou em sua conversão que foi provocada por uma voz infantil que disse: "Toma e lê a Bíblia." Ao abrir o livro, Agostinho leu na Epístola aos Romanos, capítulo 12 a 15, onde Paulo explica como o Evangelho transforma os crentes e suas orações. O padre Ambrósio batizou Agostinho e seu filho Adeodato na vigília de Páscoa de 387 em 388. Agostinho escreveu sua obra sobre a santidade da Igreja Católica. No mesmo ano, a família voltou para a África, mas Mônica faleceu em Orte antes de embarcar. Ao chegar, Agostinho viveu confortavelmente com a renda de propriedades de sua família. Mas após a morte de Adeodato, viveu uma posse e usou o dinheiro para ajudar os pobres, mantendo apenas a casa de sua família, que transformou em um mosteiro para ele e alguns amigos. Em 391, Agostinho foi ordenado sacerdote de Hipona, onde se tornou um pregador renomado e crítico do maniqueísmo. Em 395, foi nomeado bispo coadjutor e logo depois bispo de Hipona, cargo que ocupa até a morte em 430. Suas principais obras foram Confissões e A Cidade de Deus. Agostinho trabalhou arduamente para converter os habitantes de Hipona e, embora tenha saído do mosteiro, continuou a viver de forma ascética. Seu amigo Pócidio, bispo de Calamar, escreveu sobre os últimos anos, destacando a dedicação ao cristianismo e seu estilo de vida austero, e sua prudência na administração financeira. Agostinho, em Mediolano, concordou com o casamento arranjado de sua mãe, o que consequentemente o levou a deixar o seu concubinato de anos. Embora ele realmente amasse aquela mulher e considerasse seu relacionamento algo similar ao matrimônio, a separação foi algo realmente doloroso para ele.
Agostinho esperou 2 anos até que sua nova noiva atingisse a idade para casar, mas então decidiu romper o noivado. Durante esse período, ele também iniciou um novo relacionamento com outra concubina, mas depois não retomou o contato com suas antigas parceiras. Alípio de Tagaste ajudou Agostinho a mudar de ideia sobre o casamento, argumentando que isso impediria sua busca pela sabedoria. Mais tarde, Agostinho refletiu sobre seus dias em Cassísico e os descreveu como um período de vida cristã de ócio, um tempo dedicado à vida cristã tranquila. Na primavera de 430, durante o cerco de Hipona pelos vândalos, Agostinho estava gravemente doente. Segundo Possídio, o milagre atribuído a Agostinho foi a cura de um enfermo durante o cerco. Nos seus últimos dias, Agostinho dedicou-se à oração e penitência, mantendo salvos as paredes do seu quarto para a leitura. Antes de falecer, em 28 de agosto de 430, ele ordenou a preservação da biblioteca da igreja de Hipona e seus livros. Após a sua morte, os vândalos ainda retornaram ao acervo, poupando apenas a catedral e a biblioteca de Agostinho, tacando fogo em todo o resto da cidade. Agostinho foi canonizado por aclamação popular e, em 1298, foi reconhecido como doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio VIII, um título que menos de 50 homens têm ao redor de toda a história do mundo. A ver, a mãe de Santo Agostinho era Santa Mónica. Santa Mónica era uma muller cristã, católica, non é? E como se facía naquele tempo, ela foi casada. Naquele tempo as mulleres non decidían con quen se casaban. E ela foi casada con Patricio. Patricio era, digamos, tiña sido vereador, era das familias así importantes. Depois ele va ficar na ruína por gastarse moito diñeiro aí no circo, non é? Naquele tempo tamén os vereadores gastaban diñeiro para que o pessoal estivese feliz e eran sobre todo pagando no circo coisas de feras, de atrasoes, de gladiadores e demais, non é? Entón, ben, Santo Agostinho era de unha familia ben, mas unha familia que foi pouco a pouco a menos, non é? Santa Mónica que fez con súa paciencia, con súa tranquilidade, pois conseguiu gañarse a un marido que nun principio bebía, nun principio ia con outras mulleres, era violento e demais. E Santa Mónica, pois con súa paciencia e tranquilidade e facendo as coisas ben, conseguiu converter a un marido, tamén a sogra, que a sogra tamén era, digamos, bastante má para con ela, con súa atención, con seu cariño, conseguiu gañar. E depois con Santo Agostinho poderíamos dizer que foi acompañándolo en todo ese transcurso da súa vida, non é? Cando estaba fora, pois tentando que voltase a fe. Entón Santa Mónica para nós é un exemplo diso de unha mãe que está acompañando ao filho, como Santo Agostinho dicía, era algo así como gañando nene tantas veces cuantas ela consideraba que ficaban longe de Deus, non é? Era como dizer que era unha mãe en todo momento, non é? Estudando un pouco hoxe, poderíamos dizer que Santa Mónica parece unha muller bastante posesiva, non é? Mas verdadeiramente pois é un exemplo para as máis cristás por ese fato de que converteu, digamos, ao marido, converteu a sogra e converteu ao filho, non é? Entón por iso é un modelo de mãe cristá. Santa Mónica, cando Santo Agostinho era profesor en Tagaste, e aí os alumnos non eran bons e, en fin, sumían na hora de pagar, pois ele decidiu ir a Italia, pasar da África a Italia. Naquele tempo pois era unha coisa tremenda, non? Época de moitos piratas, épocas de violencia e demais, de asaltos. Santo Agostinho se mete no barco con a muller e o filho e engana a mamá e non le dis nada de que vai ir a Italia.
Cuando cuando Santa Mónica soube, no seguinte barco, ela se meteu e foi após o filho. E aí na Italia, pois esteve con ele e demais. Santa Mónica, cando moraban en Milán, na cidade de Milán, coñeceu a Santo Ambrosio. Santo Agostinho ficou admirado con ele e Santa Mónica tamén. Entón Santa Mónica tamén acudiu para falar con Ambrosio da situación do filho e demais. Ele sería quen segundo a tradición le tería falado iso de muller, un filho de tantas lágrimas non pode se perder, non é? E de fato, pois ben, Santo Agostinho se converte e cando ele decide voltar para África, lógicamente Mónica, digamos, é a mamai dese grupo de amigos, ¿sí? É a muller que cuida dese grupo de amigos de Santo Agostinho que queren procurar a Deus. E cando están voltando para África, ten que ficar no porto de Goma, que se chama Ostia Tiberina, aínda existen as ruínas hoxe de Ostia Tiberina, e aí ten que ficar quasi que un ano, porque un general romano se tiña levantado contra o emperador e por iso tiveron que ficar en Ostia Tiberina como un ano parados, porque non había barcos para ir a África. E nese tempo é cando Santa Mónica morre, aí morre no porto de Ostia Tiberina. De fato, as reliquias dela, o corpo dela, se conservan hoxe en Roma, na igrexa de Santo Agostinho. O Papa Francisco, o pasado día 27 de agosto, foi a rezar no túmulo de Santa Mónica, porque ten ficado iso como a Mae Cristá por excelencia, non é? Santa Mónica, e o mesmo Papa Francisco foi facer unha oración allí na igrexa de Santo Agostinho o día de Santa Mónica, día 27 de agosto.